Nessa semana nós vamos falar sobre notícias que têm dado muito comentário, né? Muitas pessoas estão falando nas mídias, nas redes sociais, que é sobre, primeiramente, na segunda-feira, às 20 horas, falaremos sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes, que denegou o habeas corpus impetrado pelo vereador Jairinho sobre acusação de homicídio. E na quarta-feira, às 20 horas, nós falaremos sobre o caso Mariana Ferrer, certo? Foi pedido à PGR para deslocar a competência do julgamento do recurso ao STJ. Então fique com a gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, por favor, Oscar Cursos e Treinamentos, se inscreva, ative o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando sair algum vídeo novo e dá um like, dá o joinha lá para eu saber que você está gostando dos vídeos. Obrigado, pessoal. Vamos para os vídeos. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre outra notícia que tem sido muito ventilada na mídia, que é sobre o caso Mariana Ferrer. Vocês sabem que é uma influencer, né? Uma digital influencer muito conhecida, que foi vítima de uma violência sexual recentemente. Ela denunciou o caso, foi uma situação muito controversa. Até eu gravei um vídeo na ocasião, né? Falando a respeito da cultura do estupro, né? Aquela situação na qual a sociedade aceita a circunstância na qual a mulher não pode dizer não depois de ter chegado até uma determinada situação, né? Ou seja, o consentimento deveria ser lá atrás, quando na verdade não é bem isso que nós extraímos da lei. Especialmente pela alteração trazida pela Lei 12.015 de 2009, que alterou significativamente os crimes contra a liberdade sexual, né? Então a questão seria basicamente, se ela usou drogas e estava dopada, seja de drogas, bebida ou qualquer outra coisa que tire a cognição, tire o discernimento, que tire dela a capacidade de discernir a vontade ou não de praticar qualquer ato libidinoso, não somente o ato sexual completo, caracteriza estupro. Artigo 213 do Código Penal, se estiver consciente, ou se ela estiver inconsciente, artigo 217-A do Código Penal. Ok? Bom, isso é uma revisão, uma pincelada rápida sobre os crimes sexuais e basicamente o que está ali sendo julgado naquele caso. Deu o que falar, inclusive houve depois projeto de lei, né, com o nome da Mariana Ferrer. Por quê? Porque o tratamento dado, dispensado a ela como vítima, figurando como vítima, durante o julgamento, chamou a atenção do Brasil todo e até fora do país. Isso foi ventilado aí pela Europa, Estados Unidos, por todos os lugares, porque de fato uma vítima de estupro foi tratada ali como se fosse uma pessoa indigna, né? O tratamento, fizeram ela chorar, o advogado de defesa, e aí eu digo, mesmo sendo advogado de defesa, atuo na advocacia criminal, mas há limites no tratamento. Eu sou claro em dizer que, apesar de respeitar a combatividade da advocacia criminal, acho que ele passou os limites e, com todo respeito, entendo que o magistrado também deveria ter interrompido subitamente, sob penalidade, inclusive, de estar ali interrompendo os trabalhos, porque aquilo manifestamente fez por onde macular o depoimento da vítima. Além do que, atinge toda uma comunidade de mulheres, de vítimas, de pessoas que já têm o constrangimento de procurar ajuda quando se sentem violadas sexualmente. Quanto mais sabendo que procurando a justiça estariam eventualmente sujeitas a um tratamento desse tipo. Certo? Ok. Feito todo o procedimento e tudo mais, foi prolatada uma sentença muito estranha. Vou usar uma palavra leve, estranha. A sentença, lembrando que o réu é empresário influente, muito rico, e o pai mais ainda, né, naquele estado, muito conhecido, foi reconhecido ali quase que um estupro culposo. Na sentença não foi falado isso, verdade seja dita. Não existe essa modalidade. O estupro só é praticado na modalidade dolosa. Até porque, qual que é o intento do estupro? Satisfazer a lascívia, é isso que a doutrina traz.
o agressor, ele viola a liberdade sexual da vítima, seja lá homem ou mulher, adulto, criança, não importa. A lei 2015 de 2009, ela igualou tudo isso, certo? Então, quando iguala, o agressor, qual que é o intento? Satisfazer a libido, satisfazer a lascívia. Por exemplo, o artigo 215-A, importunação ofensiva ao pudor. Lembra de um caso que gerou isso daí recentemente? Não é muito recente, mas 5, 6 anos atrás, aproximadamente, né, um homem num coletivo, salvo engano, no Rio de Janeiro, ejaculou no pescoço de uma mulher e foi solto por crime na verdade, por uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Ou seja, não é nem um crime de menor potencial ofensivo, é da lei de contravenções penais, certo? Então, por conta disso, houve ali uma alteração no Código Penal e deixou de ser contravenção penal e se tornou um crime do Código Penal, com o artigo 215-A. Por quê? É uma realidade que nós não tocamos muito no assunto, mas é de conhecimento de todos, né, através da mídia, que infelizmente quem usa transporte público, seja metrô, trem, ônibus, muitas vezes são sujeitos, as mulheres especialmente, né, são sujeitas a esse tipo de abuso, porque não tem outro jeito de se locomover e são muitas vezes violadas ali em público. Isso é muito comum. Quando não acontece o ato sexual completo, elas são ali tocam nas partes íntimas, elas são totalmente constrangidas das mais diversas formas. Por que eu estou dando esse exemplo? Veja, nesse caso, por exemplo, do artigo 215-A, não é necessário, inclusive, que haja toque entre as pessoas, tá certo? Se houver, por exemplo, uma situação na qual o indivíduo ali comece a acariciar as partes íntimas, olhando para a mulher, não chegue nem a tocar. Ele vai responder pelo crime do artigo 215-A do Código Penal. Ah, mas nem encostou. Não importa, já caracterizou o crime. Por quê? Gerou importunação sexual no local público contra outra pessoa que não consentiu. E qual que era o intento? Satisfazer a lascívia. Então tudo isso eu dei a título de exemplo para vocês entenderem que a intenção é essa. Então não há como se falar em praticar um estupro culposo, lembrando dos elementos da culpa, né? Imperícia, negligência ou imprudência. É possível alguém praticar um ato libidinoso contra a vontade de outra pessoa sem querer, querendo? É claro que não. Então, essa anomalia foi reconhecida na sentença do caso da Mariana Ferrer. Então, além do que ela sofreu ali de enfrentamento desproporcional, colocando em xeque a própria postura ali. Veja, volto a dizer, como advogado combativo que sempre procuro ser, eu entendo a posição da defesa. Contudo, tudo tem que ser ponderado. Querendo ou não, é uma mulher, é uma pessoa que está ali, prestando um depoimento e o juiz deve obrigatoriamente prezar pelo regular andamento dos trabalhos. Então não foi feito nada disso, o que manifestamente maculou o depoimento da vítima. Lembra do livre convencimento motivado? O juiz se convence do que ele ouve ali. Se a pessoa fala algo de forma já viciada, maculada, o juiz vai ter um convencimento de acordo com o que ele ouviu. Se ela foi ali escorraçada, se passaram nos limites com ela, lembrando que a situação já é constrangedora por si só. Lembrando que, para piorar a situação, no caso dela foi a audiência virtual, lembram disso? Da situação, ou seja, mais pessoas tiveram acesso a isso, que gera um constrangimento ainda maior. Muito bem. Por conta disso, foi feito o recurso, né, contra essa decisão, buscando a condenação do acusado, porém, recentemente, foi feito um pedido ao Procurador-Geral da República para que fosse feito um deslocamento de competência, para que o recurso seja julgado pelo STJ. Entenderam? Teve uma sentença de primeiro grau, o recurso seria julgado pelo Tribunal de Justiça respectivo, porém, diante dessa circunstância, diante da influência do acusado, dos seus familiares, de tudo que tinha acontecido
inclusive do tratamento dispensado pela parte contrária à vítima, pelo menos que estava na figura de vítima, não estou fazendo aqui um juízo antecipado de valores, mas ali figurava como vítima, e por ter o magistrado supostamente permitido que aquilo tivesse aquele deslinde, ou ao invés de intrometer e dizer, não, parou, acabou com isso. Não aceito que haja excesso aqui durante a audiência. Por esse motivo, não há mais, segundo o pedido da família, não há mais confiança para que o Tribunal de Justiça, que está ligado diretamente, né? Primeira instância está ligado ao Tribunal de Justiça, salvo engano, de Santa Catarina, certo? Então, foi feito o pedido ao Procurador-Geral da República, porque existe uma prerrogativa de que ele, sendo provocado, evidentemente, entendendo que possa haver máculas no julgamento, que haja um deslocamento de competência. Traduzindo, seria o seguinte: eu estou percebendo que possa haver, eventualmente, algum tipo de influência que mude o curso das coisas. Para não correr esse risco, melhor que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, julgue esse recurso. É isso. Eu quero ler aqui a notícia para vocês. Muito embora eu já inverti, né? Normalmente eu leio a notícia e faço a explicação, aqui eu inverti. Diz o seguinte: caso Mariana Ferrer, ou Ferrer. Após reunião com a mãe da modelo, PGR poderá pedir deslocamento de competência para o STJ. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ouviu a mãe da modelo e blogueira Mariana Ferrer, que teria sido vítima de agressões sexuais atribuídas ao comerciante André de Camargo Aranha. Emocionada, Luciane Ferrer relatou as dificuldades que afirma ter enfrentado durante todo o processo de busca por justiça para a filha, desde a investigação inicial, conduzida pela Polícia Civil de Santa Catarina, até o julgamento do acusado. Como o comerciante foi absolvido com base no fundamento indúbio pro réu, em primeira instância, a defesa da blogueira entrou com um recurso contra essa decisão, que aguarda julgamento no Tribunal de Justiça. Também pediu que a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, apure se houve omissão do juiz responsável no caso. Lembra que eu acabei de falar que o juiz ficou meio que deixando ali, aparentemente, veja, aparentemente o juiz poderia ter ali feito uma interrupção no que estava acontecendo. Entre aspas aqui, é uma reprodução. As pessoas estão indignadas com o resultado da sentença e com o vídeo no qual minha filha é desrespeitada e tratada de forma mais cruel. Ali vimos a nossa estrutura processual penal, que ela é contaminada pelo machismo institucional. Muita gente viu minha filha sofrer a violência e o que vimos foi o silêncio de quem deveria intervir naquele momento, desabafou a mãe durante a videoconferência com o Procurador-Geral da República. Luciana Ferrer procurou Augusto Aras para pedir o que considera ser justiça para a filha. Como resposta, recebeu a orientação para que os advogados da família encaminhem à PGR toda a documentação referente aos relatos feitos durante a audiência. Após ser protocolado, o material será encaminhado à área competente para análise e eventual abertura de um procedimento preparatório com vistas a um pedido de incidente de deslocamento de competência ao STJ. O chamado incidente de deslocamento de competência constitui um instrumento previsto no ordenamento jurídico brasileiro que permite ao PGJ, aliás, o PGR, nos casos de grave violação a direitos humanos, solicitar a transferência da competência para o julgamento de uma ação da esfera estadual para a federal. Veja, nesse caso aqui não está tratando do mérito. Isso vai ser analisado tecnicamente, caso haja deslocamento para o STJ pelos ministros. O que eles querem, na verdade, a ideia do incidente de deslocamento é que não haja mácula, seja qual for a decisão, que ela não seja conduzida, entende? Que não haja ali uma tendência para nenhum dos lados. É basicamente isso, tá certo? Isso é bem comum, o incidente de deslocamento também ocorre bastante. Eu já fiz esse pedido atuando no tribunal do júri, quando, por exemplo, o caso, ele, além de ser de grande repercussão, ele ocorreu numa cidade pequena. E, consequentemente, o conselho de sentença, as 7 pessoas vão morar naquela pequena cidade e elas já vão ter ali um preconceito formado. Beleza? Nesse caso aqui, nós vamos aguardar, então, a provocação da defesa da Mariana Ferrer.
e a decisão do PGR com relação a enviar ao STJ a competência para julgamento do recurso. Se você quiser me chamar no Instagram da Oscar Cursos, @Oscar Cursos e Treinamentos, se você ainda não nos segue, por favor, nos siga. Se você quiser nos chamar também pelo direct, será um prazer falar com você. Mande dúvidas, críticas, comentários. Estarei disponível para vocês e com o maior prazer vou atendê-los, tá certo? Valeu, até mais.